Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo igrejas partidárias. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 133. Vou ler apenas o versículo 1. Esse salmo é curto, né? Tem 3 versículos. Diz assim o versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hoje é 20 de abril de 2022. Deus Santo, perfeito Salvador, Criador de todas as coisas, meu Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que aqui estou na Tua presença em oração, te agradecendo por esse momento. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família. Nós precisamos muito do Senhor. Fica com cada um de nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo igrejas partidárias. Olha, eu quero logo dizer aqui uma coisa. Estou aqui para falar de instituições religiosas, de placas de igrejas. Aliás, diga-se de passagem, que por causa de tantas placas, diversas denominações, o povo que não conhece ainda a palavra de Deus fica confuso na hora de decidir que caminho seguir, né? E os que já seguem, bom, cada qual na sua casa, no seu quartel, vamos dizer assim, entre aspas, parece que fica como que se disputando a co-irmã, a igreja ou a denominação vizinha, né? A denominação por aí, gente, que eu nem culpo, sabe, a membresia, os congregados. A responsabilidade maior é da liderança, porque a liderança é quem tem o compromisso, a responsabilidade de ensinar os seus congregados, os seus membros, o caminho certo. E tem aí denominações que nem se falam umas com as outras, tá certo? A gente sabe que a coisa não é tão, né? E eu não quero falar sobre isso, tá? Aliás, isso é um assunto também que estou abordando agora, que não é um assunto novo. Porém, hoje, gente, na minha opinião, é por demais complicado, tá? Eu dei esse título dizendo igrejas partidárias. Quando a gente vê esse termo partidário ou partidária, como eu estou dizendo aqui no feminino, é uma coisa que é parcial, é uma coisa que não tem assim uma unidade de pensamento, é algo incompleto, tá? Então essa igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela é única, ela é uma igreja unida, tá? Ela não é uma igreja partidária, do meu ponto de vista. E quando se cria partidos, eu até me lembro, também da época de Jesus, quando Jesus estava ali iniciando seu ministério, aquela briga ali que tinha entre os saduceus, ali aquela briga com os fariseus também, eram as seitas ali, cada uma querendo ensinar o seu modo, o caminho para chegar à eternidade. Também eu me lembro, um exemplo aqui bem clássico, quando Jacó, eu acho que Deus quis revelar aqui um segredo de que tipo de igreja, Ele quer que nós estejamos congregados nela, entendeu? Gênesis capítulo 28, vou ler versículo 16 até o 22, diz assim: acordado, pois, Jacó de seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro,
e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Estava ali, esse derramar azeite aqui, é como se ele estivesse consagrando, tá? Estivesse ali pondo a pedra fundamental na construção, aqui no meu pensamento, da igreja que Deus quer habitar. Versículo 19. E chamou o nome daquele lugar Betel. Betel, gente, significa casa de Deus. Segue o texto. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Agora preste atenção ao versículo 22. E esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus. É o templo que ele estava construindo, tá? Me lembro que ele botou ali o nome Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, Adventista, Testemunho de Jeová, Mormons, Brasil para Cristo, Anglicano. Não, ele não botou nada disso, tá? Apenas colocou ali e disse: essa aqui, essa coluna será a casa de Deus. Aí o texto conclui dizendo assim: e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Eu vou falar de dízimo aqui porque a questão não é essa, é outro assunto. Mas, gente, é só um exemplo que eu quis dar aqui sobre a verdadeira igreja. A verdadeira igreja de Deus, ela não é partidária. Ela não toma partido, não é? É uma igreja unida. Eu sei que as instituições são criadas no seu sentido, no seu conceito, né, social, e como associação, cada qual tem ali as suas diretrizes, seus estatutos particulares, mas eu acho, o que eu quero falar aqui é que não deveria assim ter aquela coisa de disputa, né? Quando algo é partidário, torna-se uma coisa que é de disputa. Vamos disputar. E hoje, principalmente, muitos líderes, infelizmente, não era nem para ser assim, nunca era para ser assim, estão mais olhando a questão financeira da sua igreja. Quantos membros, quantos congregados tem na minha igreja? Um exemplo, né? Quantos mais eu tiver, mais dinheiro tem em caixa, entendeu? Infelizmente, não era para ser assim, mas tem muitos líderes que pensam dessa forma. Mas qual é a igreja certa? Qual é a instituição correta? Como é que eu sei que eu estou realmente no lugar certo? Tiago ensina. O apóstolo Tiago, ele mostra o seguinte, no seu capítulo 1 e versículo 27, da sua carta, né, da carta de Tiago. Diz assim, versículo 27, a religião pura e imaculada, vou trazer aqui para o que nós estamos falando, a igreja pura e imaculada não é Assembleia de Deus, não é Batista, não é Presbiteriana, não é Brasil para Cristo e outras. Aí ele segue, para com Deus, o Pai, a religião pura, ele vai explicar qual é agora. É esta, dois pontos. É a frase aqui que realmente mostra isso. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Prestou bem atenção? Qual é a igreja certa? E guardar-se da corrupção do mundo. Visitar órfãos e viúvas é um papel da igreja, é um papel social. E guardar-se da corrupção do mundo é a parte espiritual. Veja bem, quando eu me guardo como igreja da corrupção do mundo, obviamente eu não vou querer viver uma vida parcial, incompleta, ou seja, não vou viver uma vida de partidarismo. Ah, minha igreja, o meu pastor, o meu apóstolo, o meu bispo, ele é famoso. Você viu aí na televisão? Você vê todo dia está ali pregando, está falando. Você vê o tamanho da minha igreja? Você vê quantos membros tem? Olha, veja quantos anos tem a fundação, né? Desde quando foi fundada a minha igreja, isso chama-se partido, tomar partido. E a igreja de Cristo não é assim, partidária. A igreja de Cristo, gente, é um corpo unido. Os membros estão ali acoplados no corpo. E a cabeça, que é Cristo, está nele, nesse corpo. Não é aquela coisa de desmembrados. Igrejas partidárias são igrejas desmembradas do corpo de Cristo.
precisamos ter muito cuidado, muita atenção quanto a isso, sabendo que nosso Deus é aquele que quer uma igreja única. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.